Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 27. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultérios, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não é. Para Deus tudo é possível. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, todas as pessoas que nos ouvem diariamente a palavra do Evangelho, a palavra do dia do Evangelho, uma pequena reflexãozinha. Muitos têm enviado a sua mensagem embaixo perguntando: Padre, por que o senhor não fala mais? Toma mais tempo explorando a palavra de Deus, tem coisa tão bonita que o senhor fala. Mas, infelizmente, a nossa proposta com o Evangelho do dia é que não passe de 5, 6, 7 minutos. Então, ela tem que ser bem breve, esta palavra. E hoje, a palavra do Evangelho para nós está falando sobre o tema da riqueza. Este jovem que observava a lei desde a sua juventude, mas ele estava sempre insatisfeito na sua relação com Deus. E aí ele recorre a Jesus, e fala para Jesus, e Jesus percebe nele que só tem uma coisa que está prendendo ele, e que é a riqueza. E Jesus aí dá o desafio para ele se desprender desta riqueza, se desfazer da riqueza. E aí o jovem, cabisbaixo, ele desiste de fazer esse processo de conversão. O que está por detrás, gente boa? Às vezes nós colocamos essa dicotomia, o pobre e o rico não vai para o céu, o pobre vai. Não, o que Jesus está falando aqui é prender-se aos bens materiais. E o rico, por excelência, ele tem muita quantidade de bens materiais. E talvez essa quantidade de bens materiais torna mais difícil ele decidir-se livremente e interiormente pelas coisas de Deus. Mas também vou colocar para vocês um elemento que eu, na minha vida pastoral, já tenho visto muitas pessoas que têm muitos bens e que são muito apostólicos, que fazem muitos projetos para as pessoas mais necessitadas. Como eles têm condição, como eles têm os meios, eles têm a facilidade também de mover essas riquezas que possuem para ajudar os mais necessitados. Ricos estes que também recebem o reino de Deus porque estão usando esta riqueza para ajudar as pessoas necessitadas. Quem se condena pela posse dos bens é aquelas pessoas que
interiormente estão escravizadas com as coisas materiais e esquecem das coisas espirituais, esquecem de cultivar a sua alma, cultivar a sua relação com Deus. Então vamos pedir, pela intercessão de Nossa Senhora, que ela diariamente interceda os dons do Espírito Santo para que cada um de nós, mesmo nós tendo os nossos bens, mas a gente tenha um desapego destes bens, que os bens materiais sejam somente para a manutenção da nossa vida diária, mas que nos dê liberdade para a gente se relacionar com Deus, se relacionar com as outras pessoas livremente. E que os bens materiais, essas coisas que nós temos do dia a dia, não criem barreiras para eu dialogar com as pessoas, para eu dialogar com Deus. E que as coisas materiais, elas me ajudem a crescer humanamente e me ajudem também a crescer na santidade da vida diária. Então vamos, através da intercessão de nossa querida Mãe Rainha, vamos pedir esses dons ao Espírito para você, homem do terço, para a sua família, para que essa liberdade interior a gente possa ir ganhando frente aos bens que a gente tem no dia a dia e a gente saiba administrar com sabedoria esses bens materiais para promover a vida e que essa vida seja uma vida em abundância. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e de todos os santos, que Deus Trino derrame a bênção sobre você, homem do terço, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. A bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.